Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai resolver esse da FUVEST de 2011, que está na lista dos mais errados da FUVEST, da história. Índice de erro aí de 85%. Acho que como era um exercício um pouco denso, fazia bastante conta, o pessoal acabou chutando, não dando tempo de resolver. Mas vamos resolver, você vai ver que se você conseguir montar na sua cabeça o seu plano, o que você tem que fazer, aonde você quer chegar, é bem fácil de visualizar e o tempo é bem mais rápido para resolver. O que não pode é olhar, tentar ficar chutando um monte de valor em equação e torcer para dar certo. O ideal é você olhar, traçar um plano mental e saber onde você quer chegar e como você vai chegar. Para isso é só praticando mesmo, adquirindo familiaridade aí com as formas, com os conceitos, e a gente vai melhorando e ficando cada vez mais ágil, né? Então, vamos lá começar. Deixa eu pegar aqui a questão. Aqui. Então, ele fala que tem uma circunferência que passa pelos pontos 0, 3 e menos 1 e 0. Então, vou fazer aqui uma circunferência. Ok. Tem o centrinho dela, né? E vai passar pelo ponto 0 e 3. Vou fingir que o 0 e 3 é aqui, tá? Não vou desenhar num eixo bonitinho, porque nesse exercício não vai interessar muito. Mas se na prova vocês conseguirem desenhar no eixo, tiver tempo, é bom, porque às vezes só do desenho você já consegue fazer o problema sem precisar fazer muita conta, só olhando mesmo, só por geometria plana. Nesse caso, esse exercício é de geometria analítica. Então ele chama essa circunferência de circunferência C. E ele falou que tem uma outra circunferência lá, com um centro e tal, e que é tangente a essa circunferência. Ó. Então, tangente, raspando aqui, né? Pessoal, desculpa meus círculos podres aqui. Estou usando esse programa novo, ele não tem opção de fazer círculo. Isso é um pouco frustrante. Vou ver se eu melhoro isso no futuro, ok? E esse pontinho, esse centro, ele fala que é menos 1 meio. Então, menos 1 meio e vírgula 4. Ponto e vírgula, melhor, né? Muito bem, muito bem. E ele fala que esse ponto de tangência é o ponto 0 e 3. Então, esse é o nosso problema. Ó. Duas circunferências, um ponto de tangência. 0 e 3. Falou em ponto de tangência. Tangência você tem que pensar em 90 graus. Ou seja, se eu ligar esse centro aqui com aquele centro lá do outro lado, ele vai passar pelo ponto de tangência, formando 90 graus aqui com uma reta. Moral da história principal é que essa ligação entre o centro dessa primeira ser o ponto de tangência e o centro da segunda está contido na mesma reta. Okay? Essa é a condição aí de tangência. Então, como é que a gente faz? Ele está pedindo para a gente o raio de C. O raio de C nada mais é do que a distância desse centro, que a gente não sabe ainda. Vou chamar de x e y, as coordenadas desse centro. Se eu fizer a distância desse centro até o ponto 0, 3, ou até o ponto menos 1 e 0, tanto faz, vou usar 0 e 3 depois, porque 0 e 3 é melhor. Essa distância dará exatamente o r. Ok, então traçamos um plano mental, ou seja, tentar descobrir esse centro. Pelo centro, a distância entre o centro e esse ponto 0 e 3 vai dar o raio, que é o que ele está pedindo para nós. Como descobre o centro? Como a gente tem falado em umas aulas, um conceito importante é quantas incógnitas eu tenho nesse problema? Duas, x e y. Para resolver um problema com duas incógnitas, o que eu necessito? Isso mesmo, duas equações, né? Duas incógnitas mais duas equações
isso é igual a, sei lá, certo, é igual resolver o exercício. Ok? Guarda esse conceito. Duas incógnitas, duas equações. Três incógnitas, três equações. Quatro incógnitas, quatro equações. É sempre assim. Aí você resolve. Então, o nosso objetivo imediato aqui é formular duas equações envolvendo x e envolvendo y. Muito bem. Então, qual que é a primeira equação? A gente vai tirar do fato de que isso é um círculo, né? Ele falou para a gente. Então, vamos usar a equação aqui de um círculo. Temos que recordar, né? A equação de um círculo é x menos x do centro ao quadrado mais y menos y do centro ao quadrado é igual ao raio ao quadrado. Tá? Uma equação típica de circunferência é essa. X do centro e y do centro são as coordenadas do centro da circunferência. X e y são pontos em que essa circunferência passam. Ok? Pontos em que eu sei em que ela vai passar. E o raio aqui é o raio ao quadrado. Então, vamos lá. Como é que a gente vai montar aqui as nossas equações? Na verdade, quando a gente vai usar essa equaçãozinha aqui do centro, a gente acaba criando uma terceira incógnita, né? Que é o r. Portanto, a gente vai ter que, na verdade verdadeira, achar três equações. Vamos tentar ver na nossa mente onde a gente tira as três equações. Ó. A primeira vai ser jogando esse x e esse y na equação da circunferência, porque eu sei que ela passa por esses pontos, então eu posso jogar esses pontos aqui. Vou criar uma equação. Segunda equação vai vir quando eu jogar esse outro ponto, que também a circunferência passa nele, duas equações. E a terceira equação, a gente tem que usar o fato dessa circunferência ser tangente, né? Até agora a gente não usou essa segunda circunferência. A gente vai usar futuramente pelo fato de que esse ponto, centro da primeira circunferência, o ponto de tangência e o centro da outra circunferência estão alinhados, né? Tem lá na geometria analítica uma fórmula para alinhamento de pontos. Então, já temos aí na nossa mente as três equações que a gente vai formar. Vamos lá formá-las. Então, vou primeiramente jogar aqui esse ponto nessa equação. Ó. Ok? Ponto 0,3. Como é que vai ficar? Vai ficar um negócio meio feio, tá? Não pode se assustar. Tem que ter sangue frio, continuar, que tudo dará certo. Então, lembrando, né, esse x é um ponto em que eu sei que a circunferência passa. No caso, a coordenada x desse ponto é 0. Então, vou lá jogar. Ó. 0 menos o x do centro. É esse x que eu estou querendo descobrir. Quanto que é a coordenada do centro? Então, 0 menos x ao quadrado mais y. É 3, né? Então, 3 menos y do centro. É o próprio y aqui que eu estou querendo descobrir. Menos y ao quadrado é igual a raio ao quadrado. Primeira equação. Ó. Numerar aqui. Primeira equação. Vamos lá fazer a segunda equação. Então, agora jogando esse outro ponto aqui na equação da circunferência. Então, esse outro ponto aqui. Mesma coisa, ok, tá? Que o x vale menos 1, menos x do centro, que é o próprio x que eu estou querendo encontrar, ao quadrado, mais o y ali vale 0, né? Então, 0 menos y ao quadrado, y é o próprio que eu estou querendo achar aqui, e igual a raio ao quadrado. Muito bem, muito bem. Então, essa é a minha segunda equação. Aqui em circunferência é muito comum chegar nessa equação. Você tem duas equações que você substitui pontos na circunferência e fica esse negócio grande. Ó. O segredo aqui
está nesse r ao quadrado. Ó. As duas equações são igualadas a r ao quadrado. Então, quando você chegar nisso, eu te garanto, tá? Algum dia você vai chegar nessa equação novamente. Essa não é a primeira, não é a última vez. Tá? Então, você só iguala as equações, ou seja, isso daqui, que é r ao quadrado, eu vou igualar a isso daqui, que é r ao quadrado também. Tá? Que aí, igualando as duas, já nem trabalho mais com r ao quadrado. Esse r ao quadrado vai sumir. Então, vamos lá. Ó, 0 menos x ao quadrado mais 3 menos y, tá? Menos y quadrado é igual a menos 1 menos x ao quadrado mais 0 menos y ao quadrado. Disso eu não vou descobrir nem x nem y, porque eu ainda tenho as duas incógnitas na equação, então não consigo descobrir nenhuma e nem outra. Mas não tem problema, vamos simplificá-la um pouco, deixá-la um pouco mais bonita, para continuar e depois tentar descobrir x e y. Então, 0 menos x, né, dá o zero aqui, não dá nada, menos x ao quadrado, lembra lá que todo número negativo ao quadrado dá sempre positivo. Então, x ao quadrado mais esse daqui. Aqui não pode errar, tá, pessoal? Eu já vi muitas vezes isso virar 3 ao quadrado menos y ao quadrado somente. Isso daqui está absolutamente errôneo, errado, muito fora do alvo. Tá? Não é isso daqui, tem que usar lá o produtinho notável, né? Vamos recordar rapidamente aqui, para quem não lembra. Então, sempre que eu tiver um número, vou fazer aqui, um número menos outro ao quadrado, o problema aqui é o menos, tá, pessoal? Na matemática, sempre menos e mais atrapalha um pouco a nossa vida, ele deixa as contas mais difíceis, tá? Se fosse, por exemplo, a vezes b ao quadrado, aí sim ficaria só ao quadrado vezes b ao quadrado, sem maiores problemas. Tá? Vezes é sempre muito bom para a gente, dá para simplificar facinho. No caso do mais aqui, não. Esse mais vai exigir um cuidado especial. Então, vamos lá rapidinho. Quadrado do primeiro menos, por causa do menos aqui. Então, quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, vamos lá fazer aqui, no nosso caso, ó, quadrado do primeiro, 3 ao quadrado, menos duas vezes o primeiro, que é 3, vezes o segundo, que é y. Aqui é só y, tá, pessoal? Não é menos y. Quando você usar essa fórmula aqui, você vai pôr só o valor mesmo, sem sinal. Então, menos 3, 2 vezes 3 vezes y, mais, aqui sempre mais, não importa o que é menos, y ao quadrado. Então, isso é igual fazer o mesmo que aqui. Aqui a gente vai ter que usar de novo essa regrinha que a gente acabou de ver. Quando o sinal é os dois negativos, você pode fazer como se fosse os dois positivos, dá no mesmo. Então, se essa fórmula fosse mais e mais, só mudar esse sinalzinho do meio. Então, vou fazer os dois como se fosse positivo, normal. Ó, quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Isso tudo mais, aqui de novo, menos y ao quadrado dá mais y ao quadrado. Muito bem. Aqui, essa expressão é mais aparenta ser pior do que ela é, né? Porque, ó, eu quase, acho que 100% dos exercícios que eu fiz que caiu nesse tipo de conta, de igualar os raios de circunferência, acontece isso, ó, x corta com esse x e y ao quadrado corta com esse y ao quadrado. Então, você acaba ficando com uma equação sem quadrados. Então, vamos resolver. Ó, 3 ao quadrado aqui, 9, menos 2 vezes 3 dá 6, y é igualdade, 1 ao quadrado dá 1, 2 vezes 1, 2, então mais 2 vezes x. Olha lá, equaçãozinha bonitinha envolvendo x e y. Vamos só dar uma melhorada, né? Jogar esse 6y para o outro lado, esse 1 para o outro lado aqui, 6 para lá, 1 para lá.
Então fica 8, né? 9 menos 1 é igual a 2x. Esse menos 6 vai como mais 6y. Então essa é a nossa primeira equação. A única coisa que a gente precisa para resolver essa equação, que envolve x e y, é de outra equação que envolva x e y, que a gente vai tirar do alinhamento, então, desse centro aqui, com esse ponto de tangência, com esse outro centro. Então, vamos lá. Como é que é a condição de alinhamento aqui, né, da geometria analítica? Decorar a formulinha. Então, você vai fazer uma matriz, uma determinante, aliás, colocar aqui coordenada x de um ponto, x de outro, e o valor 1 aqui. Aqui, x de um ponto, x do outro e 1. X de um ponto, x do outro e o valor 1 igualar essa determinante a 0. Então, quem que são nossos pontos aqui, né, que a gente vai falar que estão alinhados? Ó? Seriam os pontos menos 1, meio e 4. Então, vamos jogar aqui, ó, menos 1 meio e 4. Tá? Sempre aqui, primeira coluninha x, segunda y. Esse terceiro é sempre 1. Então, menos 1 meio e 4. O outro ponto alinhado é o ponto de tangência, ó, esse daqui. 0 e 3. Então, 0, 3 e 1. E outro ponto que está alinhado é o que eu não sei, é o x e y. X, y, 1 igual a 0. Passar aqui para outra folha, então. Copiar aquela matriz, né? Como é que é? Menos 1 meio, 4. Aqui era o 0 e o 3. E aqui x e y, 1, 1, 1. Aliás, é uma determinante, né? Não uma matriz. Igual a 0. Ok? Não sei como vocês preferem resolver essa determinante. Tem gente que faz por sarros, né? Copia essas duas primeiras linhas e faz lá a diagonalzinha, né? Para lá, para cá. Eu prefiro fazer por Laplace. Pega essa última linhazinha aqui e faz assim, ó. Você vai pegar o x, então x, multiplicado pela determinante que sobra quando você corta esses números. Ó. Então, corta esses números, vai sobrar essa determinante. Ó. 4, 3, 1, 1. Tá? Para fazer essa determinante, é só fazer 4 vezes 1 dá 4. Deixa eu pôr aqui 4. Menos, sempre menos, 3 vezes 1, 3. Então, essa dá a primeira determinante, primeiro passo. Aí, esse termo do meio, o y, você vai colocar menos ele, tá? Se fosse negativo, ia ficar menos com menos, dá mais. Aqui, menos y, abre parênteses. Então, mesmíssimo pensamento que a gente fez ali para o x. Deixa eu só dar uma apagadinha aqui. Aqui, menos meio e 0. Tá. Então, como é que fica aqui? Ó? Apago a linha referente ao, ao y e faz a determinante, ó, menos 1 meio vezes 1, ok? É sempre com quem sobra. Então, dá menos meio menos 1 vezes 0, que dá 0. Legal. Isso daqui mais, então você vai pegar esse terceiro termo e é mais, tá? Então, primeiro termo mais, segundo termo menos, que é o que a gente pôs aqui. Terceiro termo mais, então mais 1 vezes. De novo lá, né? Apaga essa linha referente a 1. E no caso ali, está um pouco rabiscado, sobraria 1 meio, 0 e 3. Tá? Então faz lá, menos meio vezes 3. Opa, menos meio vezes 3. E aqui menos 4 vezes 0 dá 0. Nem vou pôr aqui, tá? Aqui está acabando meu espaço. Legal, então vamos resolver aqui. Tudo isso igual a 0, tá? Tudo isso igual a 0. Então, x vezes 4 menos 3 dá 1. Menos y vezes menos meio menos 0 dá menos meio.
mais esse 1, vou deixar para lá, que é 1 só, né? Multiplicado não faz diferença. Menos meio vezes 3 dá menos 3 meios. Tá? Multiplica de cima com de cima. Aqui é como se tivesse um umzinho embaixo. Então, de baixo com de baixo, vezes 1 dá 2. Igual a 0. Então, x vezes 1 dá x. Aqui, menos com menos na multiplicação dá mais. Então, mais y vezes meio é y sobre 2. Mais com menos dá menos 3 meios igual a 0. É ruim trabalhar com uma equação cheia de fração. Então, vou pegar e multiplicar todo mundo aqui por 2. Então, fica 2x mais esse 2 vai cortar com esse 2 aqui. Então, mais y menos... Oh, meu Deus. Caramba. Menos 3, né? Esse 2 corta com esse 2 aqui. Igual a 0. Então, essa é a nossa segunda equação envolvendo x e y que nós estávamos procurando. Vamos resolver, vamos resumir até onde a gente chegou. Então, a gente sabe disso. E da outra página lá, 2x mais 6y igual a 8. Então, vamos anotar aqui, ó, 2x... Oh, dear. 2x mais c... Oh, meu Deus. 6y é igual a 8. Tá, pessoal? Aqui eu vou apagar, ó, esse menos 3 e jogar lá do outro lado da equação, tá? Só para deixar x e y de um lado e número de outro. Então, apaga esse menos 3. Ele vai para lá, valendo mais 3, então. Como que eu resolvo? O jeito mais fácil aqui, né? Olha lá, 2x está gritando para eu anular esse x. Multiplica por menos 1 aqui. Então, aqui vai ficar menos 2x menos y igual a menos 3. Tá? Não esquece que tem que multiplicar pelo que está do outro lado também. Embaixo eu copio. Como embaixo eu não fiz nada, fica lá 2x mais 6y igual a 8. A gente vai somar essas duas equaçõezinhas aqui. Sensação muito gostosa essa, né? Ó, cortar aqui. 6 menos y dá 5y. 8 menos 3 dá 5. Portanto, y é igual a 5 quintos, que é igual a 1, né? Então, y igual a 1. Muito bem, descobrimos o y, só descobrir o x. Escolhe uma equação do sistema, joga esse y. Vou jogar nessa equação aqui, é bem simplesinha, bem suave. Então, copiando lá, 2x mais y igual a 3. Opa, aqui é y. Oh dear. Então, 2x mais y a gente acabou de descobrir que vale 1, né? Mais 1 igual a 3. Então, 2x é igual a 2. Joga esse 1 subtraindo do outro lado. Ora, pois, x igual a 1. Então, após longas delongas, descobrimos o bendito centro da circunferência. 1 e 1. Então, você desenha a circunferenciazinha C. Ela vai ter o centro aqui, 1 e 1. E o nosso plano, né, para descobrir o raio era calcular a distância desse centro até um daqueles dois pontos lá, né? Quem que a gente tinha escolhido? O 0 e 3. Então, vamos jogar aqui o 0 e 3 e calcular a distância entre esses dois pontos, né? Fórmula de distância aqui, distância entre o ponto A e o ponto B é raiz quadradona de x de um dos pontos menos y, x de um dos pontos menos x do outro ponto ao quadrado, mais y de um dos pontos menos y de outro ponto ao quadrado. Então, como é que fica aqui no nosso problemita? Distância aqui vai valer, abre a raiz, um dos pontos é o 1, então x vale 1, menos o x do outro ponto, que vale 0. 1 menos 0 ao quadrado, mais o y dele vale 1,
menos o 3, que é o y do outro ponto, quadrado. Então, isso daqui vai dar, olha lá, 1 menos 0 dá 1, ao quadrado dá 1. Aqui, 1 menos 3 dá menos 2. Menos 2. Menos 2 ao quadrado, todo número ao quadrado dá positivo. Então, 2 ao quadrado dá 4. 1 mais 4, raiz de 5. Ó. Então, essa era a nossa resposta, que é a alternativa E, portanto. Ok? Acho que o mais importante desse exercício, pessoal, é essa organização mental de quantas incógnitas eu tenho, quantas equações eu preciso, como eu vou achar minhas equações e continuar a fazer a conta e com calma encarar o problema até você chegar na resposta. Vocês vão ver que se vocês adotarem isso, essa postura, vocês vão conseguir resolver muito mais problemas, né? Porque aí não vai bater aquele desespero de não sei o que fazer, não sei onde começar, é muito número, né? Então é isso, pessoal. Nosso site lá, www.easyvest.com.br. Se vocês tiverem alguma dúvida, lá tem um botãozinho de dúvida, pode enviar, que nós estamos à sua disposição. Ok? Então é isso. Espero que tenha ajudado bem aí a esclarecer. Até mais, pessoal.